Nossa aula de hoje, módulo de número 7, Química 3, de sua apostila de número 3, ele vai abordar o assunto radioatividade. Nós vamos falar sobre cinética radioativa e vamos falar sobre energia nuclear. Para que a gente possa se situar nesse módulo, a gente tem que entender que nós vamos estudar como foi descoberto a radioatividade, vamos estudar como foram interpretadas as suas características, vamos verificar o que é que mais relevante é na emissão de energia por parte de alguns núcleos instáveis. Para a gente poder começar a falar desse assunto que é tão envolvente, eu vou abordar inicialmente um histórico da radioatividade, para que você possa relembrar algo que a gente já teve a oportunidade de estudar em anos anteriores. Vejamos. Primeiro aspecto eu queria liberar para efeito de entendimento. O que é que seria o fenômeno da radioatividade? Quando a gente fala em radioatividade, a gente tem que entender que é emissão de partícula. Você vai emitir partícula, você vai emitir radiação, e quem vai ser responsável por essa emissão? Radioatividade é emissão de partículas e emissão de radiação. Quem é que faz isso, Vanks? Núcleos. Que núcleos são esses? Quaisquer núcleos dos átomos? Não. Núcleos de átomos instáveis. Núcleos de átomos instáveis. Portanto, quando eu falar em radioatividade, é emissão de partículas. Daqui a pouco eu falo quais são elas. Emissão de partículas, radiação. E quem é a fonte dessa emissão? Núcleos instáveis. Normalmente, quando a gente fala em radioatividade, infelizmente, a relação direta que a gente faz é logo com o quê? Com bomba nuclear, com desastres, com acidentes nucleares gravíssimos. Porém, radioatividade não é só isso. Eu não posso limitar o entendimento de energia nuclear às armas nucleares, aos lançamentos de armas nucleares que foram efetuados na história da humanidade. Não é por aí. A radioatividade não pode ser apenas vista por parte bélica. O que é que a gente poderia citar também? Quando eu falo em radioterapia, para quem já teve a oportunidade de estudar as técnicas que combatem o câncer, nós temos duas frentes que são grandes soldados nesse combate, que é a quimioterapia, onde você tem a aplicação de coquetéis de drogas fortíssimas para o combate às células cancerígenas, e nós temos a radioterapia, que é a emissão de radiação para combater as referidas células cancerígenas. Além disso, eu também posso fazer uso da radioatividade para diagnósticos médicos. Inúmeros exames que nós encontramos hoje, oriundos desse tipo de procedimento. Podemos fazer a datação de fósseis. Como assim, Vanks? Você pode, através da radioatividade, através do estudo das emissões de partículas e radiação, descobrir a data de existência, por exemplo, período de existência de uma estrutura fóssil de décadas, de centenas de anos, de milhares de anos. Onde é que começa essa história toda? Bom, a radioatividade ela tem uma história muito curtinha, é coisa muito recente. Pra você ter uma ideia, a gente vai ter o primeiro aspecto de radioatividade em 1895, na Alemanha, através de um cientista chamado Röntgen. Röntgen, em 1895, ele fez o quê? Ele não estava buscando estudar radiação, não estava estudando emissão de partículas, ele estava estudando condição de eletricidade. No estudo de condição de eletricidade, o que aconteceu? Ele observou luminosidade, fluorescência após um tubo que ele estava trabalhando. Então, o que ele fez? Ele estava utilizando uma estrutura com condição de eletricidade, e ele percebeu que quando ele colocou a mão entre uma tela que ele possuía e um tubo com fluorescência, ele conseguiu ver os seus ossos projetados. Em 1895, Röntgen trouxe para nós a concepção do que a gente conhece hoje por raio-x, e foi o nome que ele deu àquela estrutura que ele encontrou, 1895. Para você ter uma ideia, isso rendeu a ele, em 1901, um Nobel de Química. O trabalho dele foi ampliado por um cientista francês chamado Becquerel. O que é que ele fez? Ele buscou aprofundamento desse estudo de luminosidade, esse estudo de descobertas de projeções por fluorescência. E ele teve o seu estudo bastante ampliado em relação ao estudo original do alemão. Só que não foi nem o francês Becquerel e nem o alemão Röntgen os grandes nomes do estudo da radiação. Surge agora, em 1903, mais especificamente, um casal Curie, Melry Curie e Pierre Curie. Esse casal é responsável
pelo grande avanço do estudo da radioatividade no mundo científico à época. Em 1903, para você ter uma ideia, 1903, 8 anos depois que aconteceu a descoberta do raio-x, Marie Curie, juntamente com seu marido, Pierre Curie, ganharam o Nobel de Física. Tá? Nobel de Física. E quando foi em 1911, não satisfeitos, Marie Curie ganhou outro Nobel, só que foi o Nobel de Química. Na época, Marie Curie conseguiu isolar o elemento rádio em seu estado puro. Então, Marie Curie e Pierre Curie, esse casal polonês, conseguiram 2 Nobel de Química. Marie Curie traz para nós um entendimento. Ela traz para a gente que quem era responsável por aquela luminosidade, por aquela emissão de raios que foram detectados na Alemanha por Röntgen e que foram aprofundados seus estudos por Becquerel na França, era o elemento urânio. O urânio era o responsável pela emissão desses raios. E com o passar do tempo, ela descobriu que existiam elementos radioativos muito mais potentes. Ela descobriu que o polônio era mais radioativo que o urânio e descobriu que o rádio era mais radioativo que ambos. Tudo isso, Marie Curie. Marie Curie foi vítima dos seus próprios estudos, pois ficou submetida a constantes cargas de radiação e emissão de partículas que fizeram da sua saúde um quadro de enfermidade elevadíssimo que levou a óbito essa grande cientista. O que é que a gente sabe hoje com relação a esses estudos de radioatividade? A gente sabe que radioatividade é propriedade de qual parte do átomo? Do núcleo. E eles emitem radiações por serem núcleos instáveis. E essas radiações, elas têm as características de emissão e de desintegração. Como assim desintegração? Nós vamos estudar os processos ou períodos de semidesintegração, que a gente vai ver que as partículas radiativas, de acordo com um determinado tempo, elas são reduzidas à metade da sua estrutura original. Através de quê, Vantes? De energia, emissão de ondas. Que ondas? Ondas eletromagnéticas. Também tem partículas subatômicas? Tem, só que ao invés de a gente ficar trabalhando com alfa, beta e gama para efeito de letras gregas quaisquer, nós vamos usar alfa, beta e gama como referências para as partículas subatômicas emitidas. Partículas alfa, que são partículas subatômicas positivas, partículas beta, que são partículas subatômicas negativas, e partículas gama, que são partículas neutras. Aqui estão elas, acabei de comentar, aqui estão elas. Quais são as emissões radioativas detectadas no estudo da radioatividade? São 3. Primeira, alfa. Segunda, beta. Terceira, gama. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos entender inicialmente a simbologia. Você vai colocar o 4 e o 2 aqui no alfa, positivos. No beta você vai colocar o 0 no número de massa e o menos 1 no número atômico. E no gama você vai colocar 0, 0 para representar esta radiação. O que é que nós temos na partícula alfa, Vanks? 2 prótons e 2 nêutrons. Na radiação beta, 1 elétron. E na radiação gama, apenas ondas eletromagnéticas. Alfa, partículas carregadas positivamente. Beta, partículas carregadas negativamente. Partícula alfa, ou radiação alfa, carga mais 2 porque tem 2 prótons. Beta, carga menos 1 porque tem 1 elétron. Com relação às massas, Vanks, partícula alfa, como a gente tem 2 prótons e 2 nêutrons, a gente sabe que próton e nêutron tem massa, a massa vai ser a soma dos dois. Ó. A massa do alfa vai ser 4. Elétron, como a gente considera a massa do elétron quase que desprezível, praticamente desprezível, você pega a massa do próton e divide por 1840, a gente vai considerar a massa beta desprezível e nula. E as partículas radiações gama também. Para efeito de velocidade de penetração, a gente tem que ter uma noção. Olha para cá, nós vamos falar sobre esses dois aqui. Ó. Eu sei que a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo. A partícula alfa, ou radiação alfa, tem uma velocidade de 30 mil km por segundo. Já a partícula beta tem uma velocidade de 270 mil km por segundo. E a partícula gama não. A gente não vai nem fazer fração, ela tem a velocidade exatamente da velocidade da luz, de 300 mil km por segundo. O que é que eu quis dizer com 30, 270 e 300? Radiação alfa tem 1/10 da velocidade da luz, a partícula beta tem 9/10 da velocidade da luz e a partícula gama tem a velocidade da luz de forma integral. 30 mil, 270 mil e 300 mil. O que? Quilômetro por segundo. O aspecto também que a gente não pode deixar de citar é a capacidade de penetração. Fique atento. Partícula alfa tem uma baixíssima capacidade de penetração. No máximo atravessa uma folha de papel.
A radiação beta, ela tem uma capacidade de penetração intermediária. Ela já conseguiria, por exemplo, atravessar a nossa roupa. Agora, a partícula gama, apesar de ter carga zero e ter massa considerada desprezível também, ela tem uma capacidade de penetração elevadíssima. Ela é capaz, por exemplo, de atravessar uma parede de concreto ou uma parede de chumbo. Vou citar aqui um exemplo, eu vou citar aqui um material que é muito importante, o chumbo. Se algum de vocês aqui da nossa sala já tiver efetuado um exame de radiologia, já tiver verificado por causa de uma pancada, ver se não quebrou o braço ou se quebrou a perna, você deve ter entrado numa sala onde o técnico de radiologia fez o tal do raio-x, para descobrir se você estava com alguma estrutura quebrada. Lá daqueles estudos do Röntgen, do alemão, de 1895. Aquela parede que você está lá naquele ambiente, lá do exame de radiologia, que você vai se submeter a uma radiografia, aquelas paredes, elas são envolvidas com uma camada de chumbo. Tem chumbo no interior daquelas paredes ali. Vanks, então eu vou ter problema de saúde porque eu fiz um raio-x? Não. E o técnico? Esse tem que se cuidar muito. Por quê? Porque ele fica exposto durante muito tempo a essa radiação elevadíssima. É o chumbo que é o responsável por aquele revestimento das paredes dessa sala lá do hospital. Leis da radioatividade. A primeira lei diz o seguinte, isso aqui é o que a gente mais usa. Quando o núcleo de um átomo radioativo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui de 2 unidades e o seu número de massa diminui de 4 unidades. Olha só o que você vai fazer. Vou pegar um elemento qualquer aqui, você vai pegar o seu número de massa e diminuir 4. Você vai pegar o seu número atômico e diminuir 2. Pronto, isso aqui é a partícula alfa. Só isso, vamos, só isso. Olha o exemplo aqui, ó. Tá aqui o elemento X4224, ele emitiu uma partícula alfa. O que é que vai acontecer com 42? Menos 4, 38. 24, menos 2, 22. Lembrando, quando existe a emissão de uma partícula alfa, ela não vai sozinha. Junto com a partícula alfa, nós temos a emissão de partículas gama. Partícula gama, tá? Então, qual é a primeira lei da radioatividade? A emissão de uma partícula alfa reduz em 4 unidades o número de massa. Reduz em 2 unidades o número atômico. E a segunda lei, Vanks? A segunda lei tem a ver com a partícula beta. Quando um átomo radioativo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta 1 unidade e a sua massa não se altera. Veja, eu tenho aqui X, está aqui meu número de massa, está aqui meu número atômico. Eu vou aumentar um número atômico aqui e o número de massa, Vanks, vai ficar inalterado. Essa é a segunda lei da radioatividade. Primeira lei da radioatividade, emissão de partícula alfa reduz em 4 o número de massa e reduz em 2 o número atômico. Segunda lei da radioatividade, mantém-se na emissão de uma partícula beta o meu número de massa e o meu número atômico acrescenta-se 1 unidade. Você poderia dar um exemplo aqui? Bom, coloquei aqui 2 situações de desintegração, porque essa coisa de emissão de partículas alfa, partículas beta, a gente pode chamar isso de transmutação, tá? O que é que seria uma transmutação? É um elemento radioativo se transmutar, ou seja, transformar-se em outro. Veja os 2 exemplos que eu coloquei aqui para que você atualizasse o seu conhecimento. Um átomo de urânio, está aqui o urânio, 235 e 92, transmuta-se no elemento X, ele vai se transformar em X. Ao emitir 3 partículas alfa e 2 partículas beta. A pergunta é, qual o número atômico de massa, o número atômico de massa do elemento X? Presta atenção que eu vou fazer. Esse nosso amigo que vai se transformar em X, emitindo 3 alfa, faz separado, tá? Faz isso aqui primeiro, depois faz esse. Quando a gente emite uma partícula alfa, o que é que acontece? A partícula alfa, ela diminui 4 unidades na massa e diminui 2 unidades no número atômico. Então, se você emitiu 3 vezes 4 dá quanto? 12. Vai ficar 235 menos 12. Vai dar 223. E aqui embaixo, Vanks, 92 menos. Você emitiu 3 partículas alfa, você vai diminuir 2 números no número atômico. 3 vezes 2, 6. Isso aqui vai ficar 92 menos 2, 86. Ou seja, esse nosso elemento aqui vai ficar 223,86. Cuidado para não achar que o seu resultado é este. Por que, Vanks? Porque ele emitiu 3 alfa e 2 beta. O que é que acontece com a beta?
O número de massa permanece inalterado e você acrescenta uma unidade no número atômico para cada partícula emitida. Então, como você emitiu duas, vai ficar 86 mais 2. Então, a minha resposta final vai ser 223,85. Beleza? Vamos fazer outro exemplo? Um átomo de urânio transmuta-se no elemento X ao emitir 5 partículas alfa e 7 beta. Urânio 235,92 vai se transformar no elemento X. Para isso, ele vai emitir 5 partículas alfa e 7 partículas beta. A pergunta é a mesma: qual vai ser o número atômico e o número de massa do elemento que você originou? Bom, 5 partículas alfa, meu amigo, olha o que eu vou fazer aqui. Urânio 235,92, 5 partículas alfa vai ficar o X. Cada alfa diminui quanto? Cada alfa diminui 4 na massa. 5 vezes 4, 20. Então aqui vai ficar 235 menos 20, vai dar 215. E aqui embaixo, Vanks, cada partícula alfa emitida diminui 2 no número atômico, ó. Lá em cima eu fiz até um quadrinho para o seu. 5 vezes 2, 10. Então aqui vai ficar 92 menos 10, 82. Cuidado para não achar que isso aqui é a sua resposta final. Eu só fiz aqui a emissão de quem? Das partículas alfa. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar esse X, 215,82, e vai emitir 7 beta. Beta mantém o número atômico, 215. Desculpe, o número de massa, 215. E o número atômico, para cada partícula, você aumenta 1. Então, 7 partículas fica 82 mais quem? 82 mais 7. Então, a minha resposta vai ser 215,89. Estas são situações práticas que as equações de desintegração nos apresentam. A equação de desintegração vai mostrar o quê? Um átomo que se transmuta, originando um novo. Vanks, além das equações de desintegração e da transmutação de um elemento radioativo em outro, existe mais algum aspecto relevante no estudo de radioatividade? Amigos, existe um aspecto que as provas que abordam esse assunto nunca deixaram de cobrar. Qual é? O período de semidesintegração. O que é um período de semidesintegração? Esse nome você pode até dizer assim, eu nunca ouvi falar. Porém, quando eu disser para você meia vida, aí você vai assim, meia vida eu me lembro. Pois então vamos lá, o que é meia vida? Meia vida, amigos, é o tempo necessário para que a metade dos átomos de uma amostra radioativa sofra desintegração. Traduzindo, é o tempo necessário para que a amostra de material radioativo fique pela metade, divida por 2. Entendi. Por exemplo, dá um exemplo aqui para você. Vamos imaginar que o elemento X tem uma meia-vida de 2 anos. Após 6 anos, quantos por cento você ainda tem dessa amostra? Como é que você faria isso? A meia-vida é 2 anos. Então, o que é que acontece? Preste atenção. Eu tenho X 100%, né? Uma meia-vida, quando você fizer isso, você cai para quanto? Pela metade, para 50%. Mais uma meia-vida, você cai pela metade, 25%. Mais uma meia-vida, você cai pela metade, 12,5%. Vanks, como é que você sabe que são 3 meia-vida? Cada meia-vida não é 2 anos, amigos? Eu não te dei um prazo de 6 anos, é só dividir 6 por 2, você tem 3 meia-vidas. Aí você vai fazendo 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125% e vai embora. No exercício aqui de porcentagem, ele pode aparecer massa, ele pode aparecer o tempo pedindo meia-vida, ele pode te dar meia-vida e pedir tempo. Existe uma série de situações distintas para que você trabalhe o cálculo do período de semidesintegração. Eu coloquei 2 exemplos aqui para que você pudesse se situar. Vamos fazer juntos? O iodo 125 tem meia-vida 60 dias. Tá, meia-vida, anote bem aqui. A meia-vida dele é de 60 dias, ok? O que significa isso? A cada 60 dias, a metade vai desintegrar. Após 4 meses, ou seja, 120 dias, quanto vai sobrar de uma amostra contendo 600 gramas? Amigos, 120 dias são quantas meia-vidas? Divida por 60. Porque eu vou encontrar o quê? 2 meia-vidas. Entendi. Você pega o prazo, divide pela meia-vida para saber quantas são. Isso. Você começou uma amostra com quantos gramas?
Comecei com 600 gramas, tá. Meia vida, desintegra metade, vai ficar com quanto? Com 300 gramas, isso. Daqui, mais uma meia vida, porque são duas, cai para quantos gramas? 150 gramas. Terminou aqui. Se você tivesse outra meia vida, aí essas 150 gramas iriam ser reduzidas para 75. Muito bem. Após algumas desintegrações sucessivas, uma amostra contendo 200 gramas de iodo, está aqui, ó. Eu tenho 200 gramas de iodo. Meia vida 60 dias, ó. Está dando aqui a meia vida 60 dias. Passou a ser 6,25 gramas. Pergunta, qual foi o tempo que isso foi necessário para acontecer? Você está vendo que você tinha 200 gramas e caiu para 6,25? Você não cai de uma vez, você vai caindo pelos períodos de semi-desintegração. Você vai reduzindo conforme sua meia-vida. Então raciocine comigo, preste atenção no que eu vou fazer. 200 gramas é a massa original. Decorrido meia-vida, eu caio para 100 gramas. Decorrido meia-vida, eu caio para 50 gramas. Decorrido mais meia-vida, eu caio para 25 gramas. Decorrido outra meia-vida, eu caio para 12,5 gramas. E por fim, mais uma meia-vida, eu caio para 6,25, que é o que ele deu para nós. Quantas meias-vidas foram detectadas ou quantos períodos de semi-desintegração nós podemos perceber? Veja só. 1, 2, 3, 4, 5. 5 meia-vida. Quanto que vale cada uma? 60 dias. Bom, 5 vezes 60, para acontecer 300 gramas de iodo serem desintegrados sucessivamente até 6,25 gramas, eu vou precisar de um intervalo de 300 dias. Vanks, esse assunto é interessantíssimo, eu também acho. Bom, agora vamos falar sobre fissão nuclear e fusão nuclear. Bom, fissão nuclear, pessoal, é quando você quebra um núcleo. Você pega um único núcleo e quebra. Fusão nuclear é quando eu junto dois ou mais núcleos. Então, pelo desenho aqui, não precisava nem o texto, que eu vou depois ler para ti. A fissão, eu tenho um núcleo, quebrei em vários. A fusão, eu tenho vários núcleos, crio um só. Texto literal da química. O que é fusão? É a junção de núcleos atômicos produzindo um núcleo de maior número atômico que os originais. Esse processo também libera muita energia. Exemplo, toda a energia do Sol é proveniente de reações de fusão. Fissão nuclear é a quebra de um único núcleo atômico em outros. Isso acontece pelo bombardeamento de nêutrons em um núcleo, que possui tamanho e propriedades adequadas. Vamos me dar um exemplo. As usinas nucleares. Usina nuclear, querido amigo e querida amiga, funciona através de quê? De um processo de fissão. Vanks, é muito arriscado por quê? O que torna arriscado o funcionamento de uma usina nuclear não é o urânio propriamente dito que você usa, por exemplo, através dele, a sua liberação de energias para o aquecimento de muita água que vai, através do seu vapor, acionar as turbinas. O grande problema são os subprodutos oriundos dessa quebra. Esses subprodutos da fissão nuclear, eles precisam estar acondicionados em recipientes adequados, submetidos a temperaturas muito baixas. Quando você tem problemas de refrigeração no armazenamento desses subprodutos oriundos da fissão nuclear lá na usina, você tem grandes problemas para poder resolver. Já tivemos isso em Chernobyl, já tivemos isso no Japão. Espero que a gente não tenha isso novamente, porque os desastres nucleares, eles são acompanhados normalmente de muitas vítimas.